Davi sabia que um dia seria o rei de Israel. Ele já sabia isso, ele foi ungido por Samuel. Mas por enquanto, quando não chegava o tempo, ele era um comandante, um dos comandantes subalternos do exército do rei Saul, rei de Israel. O comandante-geral era Abner. Só que um dia, em combate com os filisteus, na chegada vitoriosa, as mulheres da região saíram em campo cantando uma música. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Com isso, Saul ficou com inveja e passou a perseguir Davi. A perseguição foi motivada por um demônio que entrou no corpo de Saul quando ele ficou com orgulho, deu entrada, deu lugar a esse ser maligno e passou a perseguir Davi, mas não era uma perseguição política, uma perseguição de status social, passou a ser uma perseguição de vida ou morte. Chegou a arremessar uma lança em Davi, Davi fugiu e tal, aquela coisa toda. Chegou a maquinar o assassinato de Davi, só que Davi já era casada com Milcal, filha de Saul, e ela avisou Davi, Davi foge da presença de Saul, mas Saul estava sempre armando emboscada para Davi. E uma vez, numa emboscada, numa batalha, Davi, já fugindo da presença de Saul, já tinha montado o seu exército pessoal. E numa batalha, onde estava presente Abner, houve uma encenação de quem não mata quem. E Abner se evadiu do local para não matar alguém que o atacasse. Só que Davi tinha 3 sobrinhos que eram comandantes do exército pessoal dele. Joabe, que era o general do exército, Abissai e Azael. Quando Abner empreende fuga para não matar quem ele não desejava, Azael resolve perseguir Abner e sai atrás de Abner para matá-lo. E Abner disse para ele: olha, desiste, para com isso. Para, e ele insiste. Aí, em legítima defesa, o general Abner, com a lança de 2 pontas, com a ponta de trás, dá uma cutucada nele, e a lança vara de um lado ao outro, e ele morre. Só que Joabe não entendeu a razão da legítima defesa, não quis entender. Depois de algum tempo, o general Abner resolve fazer uma aliança com Davi a fim de pacificar a questão
para que não houvesse mais guerra. E ele conseguiu uma audiência com Davi e acertam essa questão e formam uma aliança. E Abner parte ao local onde estava o seu exército para junto de Saul. Joabe não estava presente. Quando ele soube a presença de Abner no local e acerca da aliança, temeu alguma coisa, perder a patente, perder o cargo, e ele também estava com ódio de Abner pela morte de seu irmão, em legítima defesa, é claro, de Abner, e planejou algo para matar Abner. Então, forjou uma situação dizendo que Abner teria que retornar a Hebrom, que era o local da reunião, do acampamento, e para alguns acertos. E Abner acreditou e retornou e foi assassinado por Joabe à traição. Uma cilada para matar Abner. Davi, sabendo, ficou revoltado. Para Davi, Joabe não era mais uma pessoa sensata que ele pudesse acreditar. Davi teve muitos filhos com várias mulheres. Um deles foi Aminon, e outro foi Absalão, irmão de Tamar, que é filhos de Maaca, Absalão e Tamar. E Aminon, uma vez, seduziu a sua irmã, Tamar, e a violentou, e depois a desprezou. Absalão, irmão dela, gerado no mesmo ventre, um Maaca, resolveu vingar-se da situação do desastre. Armou uma cilada e matou Aminon, então causando uma grande tristeza ao rei Davi. Mais tarde, Absalão se rebelou contra o próprio pai. Amasa era sobrinho de Davi, filho de Abigail, sua irmã. Foi quem foi constituído general do exército de Absalão pelo próprio Absalão, que era primo dele. Era primo. Quer dizer, filho contra pai e sobrinho contra tio, uma desgraça na vida de Davi por causa do seu pecado com Batseba. Gerou tudo isso. Gerou descontentamento nas pessoas e rebeliões foram surgindo, até a falta de respeito do próprio Joabe, que era sobrinho de Davi, general do seu exército, que começou a assassinar pessoas. Assassinou Abner. Pois é. Então, na rebelião, Absalão, no campo de batalha, ficou preso pelos cabelos longos que ele tinha. Absalão tinha cabelos longos, bonitos, e estava correndo na frente do seu exército,
Quem deveria estar correndo na frente do exército deveria ser o general com apoio dos seus protetores ali para puxar os demais oficiais e subalternos, soldados. Ele próprio se destacou e ficou preso pelos cabelos, desprotegido, longe do seu próprio comandante, seu primo, longe do seu exército. Foi a presa pelo general Joabe, que era seu primo também, que o assassinou. Enfiou a espada, uma ou duas espadas assim, ó, no peito, no lugar mortal de Absalão, coisa que contrariou a recomendação de Davi, que disse para não fazer nada com Absalão. Davi perdeu o respeito de Joabe. Joabe assassinou Abner e assassinou agora seu próprio filho, filho de Davi, e seu primo, e também já idealizou e assassinou o próprio primo dele, que era general do exército de Absalão. Pois é, a traição. Foi abraçá-lo, segurou pela barba com a esquerda e com a direita matou o ex-comandante do exército de Absalão, porque Davi já tinha perdoado. Ele pediu perdão a Davi, Davi tinha perdoado e iria colocá-lo no lugar de Joabe, porque Joabe estava errando, estava desobedecendo-o. E Joabe, sabendo disso, o assassinou para impedir a perda da sua patente, do seu posto, a ir para a reserva. Então, ou ser rebaixado de posto, colocando um comandante, um general, ele seria abaixo daquele general. Então, no campo de batalha, quando Davi aguardava ações desse general, que estava retardada, Joabe foi ao encontro e, fingindo amizade, o eliminou. Esses são os crimes do general sobrinho de Davi, Joabe, que consumou na sua morte por ordem de Salomão, que mandou seu comandante, o comandante do seu exército, para eliminá-lo, inclusive no refúgio religioso, onde ele covardemente, achando que seria poupado, mas ele havia infringido as leis, inclusive as leis que não poderiam ser maculadas, né? Os assassinatos de pessoas fiéis aos princípios do rei e do próprio rei, do próprio primo e príncipe do governo, um dos príncipes do reinado.